Para o doutor Diego Tolentino, oftalmologista, doutor, o que causa a degeneração macular? Bom, então assim, a doença, a degeneração macular relacionada à idade, ela tem como seu principal fator de risco a idade, como já diz o nome da doença. Porém, ela é uma doença multifatorial. Então, existem vários fatores responsáveis para que isso aconteça. É muito importante a gente lembrar dos fatores de risco modificáveis para a doença, ou seja, aquilo que a gente pode fazer para diminuir a nossa chance de ter a doença. Prevenir, no caso. Exatamente. Então, o principal, como a idade a gente não consegue mexer, é o tabagismo, tá? Então, o tabagismo é uma coisa que a gente tem que tentar evitar ao máximo. Ok. Doutor, além dessas causas, tem tipos de degeneração macular diferentes ou é só um? Existem basicamente dois tipos da doença. A primeira sendo a degeneração macular relacionada à idade do tipo atrófica ou seca e a úmida ou neovascular, né? Então, muito mais comum é a atrófica, né? Que soma por 90% dos casos. E 10% dos casos vem a neovascular ou úmida, né? Como que a gente consegue perceber os sintomas desse problema? Isso é muito importante porque quando a gente fala de visão, o paciente está muito acostumado somente com sintomas como dor, prurido, ardência. E quando a gente fala de degeneração macular, a gente vai ter sintomas muito diferentes e muito amplos. E às vezes eles se coincidem com outras doenças também. Então, por exemplo, uma mancha preta no centro da visão da pessoa, a pessoa começa a ver as linhas e as letras tortas e não consegue identificar. Ela pode ter também flashes de luz no centro da visão, o que não é comum, mas acontece. Então, por isso que a gente sempre fala que os pacientes, quando tem qualquer sintoma visual que seja, ele tem que ser levado... Diferente, né, do dia a dia. Tem que ser levado muito a sério, muito a sério. Doutor, você trouxe algumas fotos, eu vou pedir para o pessoal colocar na tela para poder explicar. Qual que é essa ilustração? Bom, então ali nessa foto a gente já tem uma doença avançada, né? A gente consegue já ver uma degeneração macular relacionada à idade do tipo neovascular, já cicatrizada, onde de tão avançada a doença, infelizmente esse paciente já não tem como a gente conseguir reverter. Tratar. Não, infelizmente não. Essa é a fase final da doença. Vamos para outra imagem então? Pois bem, então nessa foto a gente consegue também ver uma doença avançada, mas ainda passível de tratamento. É claro que já nessa fase da doença, a gente não espera que esse paciente venha a ter uma visão de 100%, mas ao menos tentar regredir um pouco e evitar que ele evolua para uma cicatrização, como no outro caso. E na outra foto, vamos trocar a equipe? Ok. Também a gente vê uma doença avançada, temos fotos aí só de casos mais graves da doença, onde infelizmente também, claro que a gente não vai tratar um paciente baseado só numa foto de 2 dimensões, sem outros exames, mas olhando a foto é nítido que é uma doença avançada e que provavelmente essa pessoa não vai ter benefício nenhum do tratamento que a gente tem hoje disponível, né? Quais são os tratamentos então para esse problema? Então é o seguinte, na DMRI, que a gente chama atrófica, hoje não existe nada muito científico comprovado de tratamento. A gente acaba infelizmente tendo que acompanhar somente ano a ano esses pacientes. Porém, na doença neovascular, ou úmida que a gente chama, o tratamento é feito através de injeções intravítreas, ou seja, dentro do olho é feita a medicação. Normalmente são feitas injeções mensais e esse paciente vai ser acompanhado e conforme feito exames e consultas, nós podemos ir tateando a doença e tratando ou não tratando, segurando o tratamento, mais ou menos por aí. Fazendo um acompanhamento. Exatamente. A gente tem uma pergunta do pessoal de casa. Quais são os principais fatores de risco para a degeneração macular relacionada à idade? A gente falou do tabagismo, tem outros? Isso, então, claro, o principal é a idade, né? Então, acima de 50 anos, sendo esse o principal fator de risco. Depois disso, essa é uma doença muito mais comum em pessoas de pele clara e olhos claros. É claro, a gente olha às vezes aquela pessoa com um olho tão bonito que é claro, mas por trás existem problemas, né? Então, idade, pele clara, olho claro, história na família, principalmente História parente familiar. de primeiro grau, tá? Seriam esses os principais.
A questão do filtro solar, da proteção, né, do óculos, isso interfere até porque você falou de olho claro, né? Normalmente a pessoa de olho claro tem mais propensão a ter problemas oculares. Dentro da oftalmologia nós temos diversas doenças e algumas são mais comuns em pessoas de pele clara e outras são mais comuns em pessoas de pele escura e olhos também. Então, o óculos com proteção solar, o filtro, né, ultravioleta, UVA e UVB, isso vai beneficiar sim essa pessoa, mas não só especificamente essa pessoa e esta patologia, entende? Todas as pessoas que se protegerem da luz solar direta, principalmente quem se expõe demais, vai ter benefício disso sim. É verdade que mesmo num dia nublado a gente deveria usar óculos, fazer essa proteção dos olhos? Claro que às vezes fica difícil, depende do trabalho da pessoa, mas o máximo que você puder proteger é benéfico. Doutor, em relação à degeneração macular, você falou do histórico familiar. A pessoa, tendo então esse histórico familiar, ela deve buscar antes o profissional, já para prevenir, para fazer um acompanhamento? A pessoa que já tem essa história, principalmente em casos onde sabe-se que foi grave, é interessante que essa pessoa venha a partir dos 50 anos anualmente. Isso a gente preconiza para todas as pessoas que tenham no mínimo uma consulta anual. Infelizmente, nós oftalmologistas somos tidos, ao menos no Brasil, como os médicos que passam óculos. E isso é muito superficial. Isso é só a pontinha do iceberg. Então, às vezes a pessoa fala, meu óculos hoje tá bom, eu vou esperar mais um tempo. E vem só 2, 3 anos, 4 anos. E aquele problema que lá no começo a gente conseguiria tratar e ter um resultado bom, às vezes a gente não consegue mais. Então, uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes é o seguinte, que tempo é visão. Se você tem um problema, você tem que ir naquele dia. Que às vezes é naquele dia que a gente vai conseguir começar o tratamento e ter um resultado bom. Não havendo nenhum sintoma, o que é ideal, de quanto em quanto tempo a pessoa deve buscar um oftalmologista? Ano em ano a pessoa deve procurar um oftalmologista. Existem doenças intraoculares que não dão sintoma. Então, se você deixar para ir quando tiver um sintoma, pode ser tarde demais. Bom, Dr. Diego Tolentino é do CEOP, vocês já de casa conhecem como a clínica oftalmológica do Dr. Romeu Tolentino, mas agora é o Centro Especializado de Oftalmologia do Oeste do Paraná, uma grande evolução clínica e a expansão da oftalmologia aqui na região. Lembrando que tem profissionais altamente qualificados, inclusive que são pioneiros aqui na nossa região em oftalmologia. Então, não deixe de conhecer o CEOP com equipamentos super modernos, doutor, e Cascavel, claro, que fica muito feliz, né, com mais esse centro especializado aqui. Então, dando continuidade ao que já vinha de muito tempo, agora aumentando mais a estrutura, adicionando mais tecnologia e também conhecimento ao grupo. Doutor Diego, muito obrigada, tá, pela participação aqui no Vitrine.